estudar, o conceito de território é um conceito bastante amplo, bastante múltiplo, e existem diversas interpretações do território sobre perspectivas econômicas, perspectiva política e jurídica, entre diversas outras perspectivas. A socióloga Saskia Sassen, ela traz uma definição bacana de território que é muito interessante, que ela diz que o território é uma condição complexa na qual se insere a lógica de poder e da reivindicação, algo que implica muito trabalho para criar e não pode ser reduzido apenas à factibilidade elementar do espaço ou da terra. Bom, a partir dessa perspectiva, estudar o território estabelece sua centralidade em um poder, que também, por sua vez, é um conceito bastante amplo e diverso. Max Weber, por exemplo, entende que há 3 tipos de poder, que é o poder carismático, o poder tradicional e o poder racional legal. Existem diversas definições que podem ser úteis no contexto da universidade, que vai ser aqui o nosso objeto de estudo. A universidade como um território cabe, por exemplo, na definição de Hesber, que entende o território como uma unidade integradora, onde existem e interagem uma série de poderes e uma série de relações de poder de diferentes ordens. Então, dessa maneira, a gente pode entender a instituição universidade com vários grupos que divergem, mas que ao mesmo tempo mantêm aspectos em comum, né? Portanto, o que a gente vai priorizar nesse trabalho, tendo por modelo a instituição universidade, é analisar e distinguir nela as relações de poder sob perspectivas político-jurídica, ou então a perspectiva econômica e ideológica também. Então, a partir disso, nós vamos discutir um pouco do resultado dessas relações de território e poder na universidade e na produção da ciência. Então, nosso objeto de estudo aqui vai ser a cidade universitária Armando de Sales Oliveira, da Universidade de São Paulo, que vai ser tomada como objeto para a aplicação desses conceitos. Pierre Bourdieu estabeleceu a noção de campo como um espaço intermediário, não físico, que fica entre as influências internas e externas que atuam no território universitário. Esse é um universo que se insere os agentes e instituições que produzem, reproduzem e difundem a literatura, a arte e a ciência. Embora o campo esteja submetido às normas sociais da sociedade em que se insere, ele é dotado de leis próprias e relativa autonomia, as quais variam de universidade para universidade, ou seja, cada campo possui ideologias, éticas, características próprias que deveriam ser de acordo com a isenção de influências externas, como, por exemplo, influências políticas ou os interesses econômicos. Porém, isso nem sempre acontece. É no campo que se manifestam os poderes ideológicos relativos a cada área do conhecimento. Isso já demonstra que o campo não é autônomo. No campo se identifica hierarquias baseadas, por exemplo, no tempo de casa dos pesquisadores. O poder do campo é de natureza ideológica e não está dissociado do poder econômico. Os estudiosos com mais tempo de casa e reputação recebem mais investimentos para suas pesquisas. Isso desequilibra o campo e cria hubs. Pesquisadores e pesquisas dominantes determinarão o que os demais integrantes do campo devem ter como interesse. É possível estabelecer uma analogia do campo, que é um conceito imaterial e exclusivo, com qualquer espaço físico, uma agremiação, uma população sobre uma terra e, no nosso exemplo, a própria universidade. O poder total do campo tem componentes internos, a própria hierarquia entre cientistas, as forças de pesquisas, como também o poder no campo tem componentes externos, demandas políticas e sociais que exercem pressões de variadas intensidades. Forças econômicas também é das características dos componentes externos que corrompe a autonomia do campo, ou seja, que influencia o campo de forma a ditar as regras do jogo. A ciência pura e a ciência escrava são 2 conceitos que Bourdieu estabelece como indesejáveis no fazer científico. A ciência pura, por ser totalmente livre de demandas sociais, ela faz com que a sociedade esteja alienada ao fazer científico, o que deixaria que a ciência ficasse ao comando
de cientistas e pesquisadores, o que não seria interessante, segundo Bourdieu. A ciência escrava ela é totalmente dependente das demandas políticas e econômicas, e fazendo com que o fazer ciência seja deturpado. Nada disso é um conceito viável para Bourdieu. Bourdieu conclui dizendo que a saúde do processo de produção da ciência está no equilíbrio de poderes. O território da universidade deve interagir e ser compartilhado com a sociedade que o produziu, ao mesmo tempo que a universidade deve manter íntegra a autonomia interna que dispõe. Esse balanço também vai proporcionar um crivo mais eficiente à ciência, pois assim a ciência estará sujeita a mais pressões, o que significa que o processo será mais vigiado, portanto melhor direcionado, sem deixar de ter um grau de liberdade suficiente para exercer práticas mais ousadas e diversas. A definição de ciência e sua representação no imaginário da maioria das pessoas, inseridas ou não no universo científico, é a de uma verdade fixa, já comprovada por meio de experimentos. Ademais, há um sentimento de que a ciência é isenta de interferências e de que sua produção se baseia em princípios inscritos em si. Essa visão considera um desenvolvimento objetivo, à medida que o conhecimento científico se dá a partir de fatos observáveis e neutros, devido à sua suposta imparcialidade. No entanto, cada vez mais a tendência é afirmar a impossibilidade da imparcialidade na ciência, o que se deve à gradual perda de autonomia da ciência. Para Lasser, a manutenção dessa autonomia é difícil devido à necessidade crescente de apoio financeiro. Resumindo, a ciência e a tecnologia advindas do meio acadêmico, do meio universitário, enquanto realizações humanas, são descaracterizadas pela neutralidade em relação ao seu contexto histórico. Mas essas ciências atendem aos interesses sociais, econômicos e políticos do momento de sua produção. As primeiras universidades elas foram criadas no século XVI, em mosteiros que abrigavam filósofos e estudiosos da época. Elas também tinham bibliotecas, com toda a produção científica criada até então. Mas as universidades modernas, as que a gente conhece como hoje em dia, elas foram criadas no século XIX. As iniciantes foram ou o modelo de universidade alemã ou o modelo de universidade napoleônico. O modelo de universidade alemã, ela conversava com o conceito de ciência pura do Bourdieu. Era um projeto de universidade em que ela era longe, o território dessa universidade era longe da produção científica da cidade da época, porque eles acreditavam que o locus da produção influenciaria na produção científica da universidade. E por isso a universidade ela era em um território longe do centro da cidade, dessa coisa urbanizada que eles tinham na época. Já o modelo napoleônico, eles usavam a habitação da cidade para colocar a universidade ali. Isso é, eles requeriam um pensamento comum com a produção científica da universidade, em que ali habitava, para que as pessoas daquele território também ajudassem na produção científica da universidade. No Brasil, a primeira universidade que adotou esse modelo napoleônico foi a UFRJ, em 1920. As universidades que tinham naquele território, no Rio de Janeiro, elas eram distantes, mas não tão distantes. Então, o que aconteceu? Houve uma unificação institucional, da qual fez com que todos os prédios daquele território se unificassem institucionalmente e virassem um campo só, a universidade. A partir daí, outros projetos de universidades foram criados, como o da Universidade de Brasília. Também já criou-se um projeto da universidade com esse propósito, de ter um conjunto de prédios, um conjunto de estruturas que abrigassem aquela universidade.
Esses projetos urbanísticos e arquitetônicos, eles consolidaram-se na década de 60. E com isso, consolidaram-se ainda mais depois do governo militar, né? Essa apropriação militar, ela causou muitas repressões por parte dos militares, mas elas também trouxeram uma ideia de modernismo. O senso comum, ele acredita que o conceito de cidade universitária e de campus universitário, eles correspondem à mesma coisa, mas tem alguns autores que eles fazem distinção entre esses dois conceitos. A cidade universitária, então, seria uma expressão física do espaço. Ele corresponde a uma área geográfica circunscrita, uma aproximação de edifícios. Já no campus universitário, seria uma expressão simbólica da universidade. Há uma integração econômica, uma integração científica, uma integração acadêmica, entre outros. Boa noite, eu vou falar sobre a cidade universitária Armando Salles de Oliveira, a cidade universitária da USP. A USP foi criada em 1934, seguindo o modelo napoleônico. Tinha a Faculdade de Direito, Medicina, Farmácia e Odontologia, a Escola Politécnica, a Escola Superior de Agricultura, além de institutos como o Museu Paulista e o Instituto Biológico. Mas fugiu ao modelo com a criação da Faculdade de Filosofia e a de Ciências e Letras. Todas as escolas superiores fundadas no início da década de 30 eram estabelecidas com um objetivo profissional, não havendo entre nenhuma delas destinadas exclusivamente à formação geral e aos estudos de natureza desinteressada. Depois que a cidade universitária ficou pronta, as escolas superiores tinham que fazer a mudança para o campus. A partir de 68 iniciaram as transferências, algumas de bom grado, como as faculdades de tecnologia que precisavam de espaço para os laboratórios, outras compulsórias contra a vontade. Nem tudo foi transferido. A Faculdade de Medicina tem apenas parte de suas aulas na cidade universitária, assim como a Escola Superior de Agricultura, que não saiu, continuou por termos técnicos, continuou em Piracicaba, e a Faculdade de Direito, que continuou no Largo. Atualmente, a descentralização da USP é uma realidade. Tem o campus lá no Butantã, tem a Faculdade de Direito no Largo, a USP Leste, em Bauru, Ribeirão Preto, São Carlos, Pirassununga, Lorena. Mas houveram alguns processos que tentaram transferir a Faculdade de Direito, por exemplo, para a cidade universitária. Porém, os alunos não eram de interesse dele, porque a maioria dos escritórios de advocacia ficavam na região do centro. Então não era interessante para eles irem à cidade universitária, ficarem tão longe do centro, como o que os reitores queriam na época. Chegaram até a instalar a pedra, pedra de direito no campus da cidade universitária, e os alunos, numa madrugada, roubaram essa pedra e enterraram ela no campus do Largo São Francisco. E isso foi em 73. Em 76, os alunos da Ordem da Pedra, os mesmos que enterraram essa pedra, fizeram uma encenação da Noite do Fico, fortalecendo ainda mais a ideia de que não querem sair de lá do Largo, não querem ir para a cidade universitária. Só depois de um tempo que criaram um outro prédio atrás da faculdade de Direito no Largo São Francisco, encerrando as tentativas de mudança para a cidade universitária. Concluindo, o que nós pudemos perceber foi alguns aspectos principais que permitiram apontar a universidade realmente como um território, seguindo definições modernas. Primeiramente, sua própria limitação é, antes de tudo, um espaço, que é um conceito geográfico central para a constelação de Hesper. E, em segundo lugar, a universidade ela é uma construção funcional onde reinam poderes. E isso faz com que cumpra aquela principal demanda da definição saskiana. A reivindicação é algo constante no ambiente, com diferentes grupos internos reclamando por espaços e recursos. Na Universidade de São Paulo, esses choques eles são bem flagrantes, assim. Por ser um território de proporções extensas também, muitas ideologias de influência externa coexistem,
Então, outra coisa a se observar é como essa influência pode ser indireta e trazida como bagagem mesmo pelos ingressantes, de modo que se reflete nas questões internas, não exatamente na produção científica, mas nas questões do poder econômico administrativo do território mesmo. Ocupações de reitoria, atos e manifestações, tudo isso traz conexões políticas e também conexões com crenças filosóficas mesmo. Mas o que todos esses fatos têm em comum, têm de fundo, mesmo que extremamente subentendido, é a lógica de poder, que de fato nesse território é multifacetado. É importante lembrar também que no território universitário também é importante que haja a construção do vínculo interativo entre o espaço e o indivíduo mesmo. Então, as questões da produção científica devem proceder daí de um ambiente saudável, ocupado, que tenha a sua autonomia, mas que interaja com o macro-território onde ele se insere também. E depois de tudo o que foi considerado, não é factível ou ainda desejável esperar uma ciência neutra, né? Mesmo porque num campo equilibrado haverá a presença da demanda social, política e econômica. E cada indivíduo, por seu histórico de vida, ele vai estar inclinado a pensar de determinada maneira, com determinado posicionamento ideológico, que vai ser refletido também em seu trabalho, né? Em suma, o que a gente espera ter demonstrado, ao menos que a universidade, nos moldes sobre o qual ela foi construída e como nós a conhecemos, né, atende a todos os requisitos para que ela realmente possa ser considerada um território. E mesmo com tudo isso reconhecido, também ainda existe a possibilidade de diferentes interpretações dessa mesma relação de poder, né? Segundo Weber, Hannah Arendt, Hesbert ou mesmo Durkheim. Então, a gente parte da perspectiva do fato social e da ação de grupos organizados de indivíduos que o sociólogo chamou de consciência coletiva, né? Então, todas essas concepções, elas podem ter um lugar na lógica do ambiente universitário, e qual é a mais coerente ou funcional, isso vai depender do que está em questão mesmo no momento. Bom, é notório também como a definição de poder de Hesbert é aplicável, pois as forças no território da universidade, elas são de fato integradas e interdependentes. E principalmente após a conversão do capital financeiro científico, esse poder ele vai ser confrontado com o poder hierárquico do campo ideológico mesmo, e vai ser sujeitado a determinada distribuição. Bom, os movimentos ideológicos trazidos em práticas no contexto da universidade, como atos, greves, ocupação, militância, são formas mais flagrantes mesmo de manifestação das disputas de poder de natureza intelectual na vida física do território. Então, obviamente, essas relações elas são constantes, presentes em salas de aula, nos espaços de convivência e explicitado na conduta da população que coabita dentre as fronteiras do campus universitário. Então, quanto à questão da resistência da Faculdade de Direito à integração à cidade universitária, é mesmo uma questão de identidade, porque os estudantes e os professores do Departamento de Direito da USP, eles já possuem um sentimento de pertencimento a esse espaço. Então, pode-se dizer que eles já transformaram, via a tradição da vivência, o edifício do Largo São Francisco em um lugar, uma região central. A região central é o seu nicho. Então, a cidade universitária, Armando de Salles Oliveira, mesmo com a sua autonomia política e jurídica, ela ainda enfrenta alguns conflitos com o poder jurídico externo. Grande parte ainda dos discentes reivindica um grau de autonomia maior. Então, o campus ele dispõe de segurança própria, que é a guarda universitária, mas frequentemente ela sofre intervenções da polícia militar estadual, inclusive em ocasiões de conflito que ocorrem no território. Dessa forma, a questão da polícia militar
agindo no território do campus não é só uma questão de segurança, é uma questão que tange o poder simbólico da instituição e a sua posição na sociedade.